Na aula passada, eu comecei equações diferenciais, mas eu fiz uma motivação, fiz a apresentação dos primeiros métodos, mas num espírito de estar motivando como que funciona a teoria. Fiz uma analogia, uma ponte com um problema paralelo, que é o problema de achar curvas integrais de campos de vetores. E no meio da discussão introdutória, eu já fiz 2 primeiros métodos de resolução. Agora eu vou dar um passo para trás e organizar o que a gente já falou, colocando de uma maneira um pouco mais formal. Então, primeira coisa, nós vamos começar com equações diferenciais ordinárias, a distinção ordinárias versus equações a derivadas parciais, e que as nossas funções são funções de uma variável e as únicas derivadas que aparecem são as derivadas usuais de função de uma variável, não tem derivada parcial na função incógnita. Na formulação aqui vai aparecer uma derivada parcial, mas a função incógnita é uma função de uma variável. Eu posso escrever uma equação, eu vou começar com as equações de ordem 1 também. Vou enunciar o teorema de existência e unicidade de ordem 1. Na aula de hoje nós vamos discutir novos métodos para resolver equações de ordem 1. Quando tivermos sedimentado bem as de ordem 1, aí eu enuncio um teorema de existência e unicidade para a ordem n. Equação diferencial ordinária de ordem 1. É uma equação que envolve uma função incógnita, a incógnita do problema é uma função de uma variável, e que aparece envolvida com a sua primeira derivada. Aparece a primeira derivada da função, a própria função e a variável independente, que em alguns exemplos eu chamei de t, em outros eu chamei de x. Eu posso escrever assim, y' igual uma fórmula, uma expressão, é o que caracteriza a equação, né? A equação em xy. Claro, posso escrever dy dx igual a isso, ou posso escrever até, passando todos os termos para um lado da equação, escrever que é uma expressão em x independente, y dependente e sua derivada, uma fórmula envolvendo esses 3 ingredientes igualado a 0. Há um teorema que diz que, sob condições boas de derivabilidade, sempre tem solução. E, se você dá o valor inicial, sempre tem uma única solução. Então, eu vou enunciar esse teorema e explicar o que ele significa. Isso eu não havia falado na aula passada. Então, considere essa equação em que a variável derivada está isolada e expressada em termos das outras 2 variáveis, x e y. Tá? Se... Tá. E ainda além disso, eu te dou... Isso aqui é a equação. E você pega um ponto no domínio dessa função f. Observa, eu posso pensar que eu estou no plano e que eu tenho 2 coordenadas, coordenadas x e y, e que eu dei um valor x0 e um valor y0. Então, eu dou uma informação sobre a derivada e um ponto do plano. Aí o meu teorema diz o seguinte: existe uma única função y igual a y de x, solução da equação asterisco, e tal que essa função calculada no x0 é igual ao y0. Ah, eu esqueci de escrever as hipóteses. O teorema tem que ter hipótese, senão ele não é verdadeiro.
Suponha que a função que define a equação diferencial, já vou dar exemplo numérico disso quando tem e não tem essa hipótese. A f e as derivadas parciais, a derivada parcial em relação à variável y, tem que ser contínuas. Então, suponha que eu dê uma equação diferencial segundo essas regras. Vou te colocar aqui dois exemplos do que eu estou dizendo. Por exemplo, y' igual a 3y, é uma fórmula dessas. Eu vou colocar aqui um outro exemplo. O y' é igual então, um exemplo, y' é igual a 3y, um exemplo, y' é igual a 5, y elevado a 4/5. São diferentes esses exemplos. O que eu estou dizendo é que se a função que está aqui, quem é a função desse exemplo? A função desse exemplo é a f de xy é igual a 3y. Não tem x na f, porque não apareceu aqui, poderia aparecer, já vou fazer em seguida exemplos em que tem x aqui, esse exemplo não tem. Então a f de xy é 3y. Você tem uma f que ela é contínua e que se você derivar em y também obtém uma função contínua, a derivada em y é constante. Então você tem uma fórmula y' igual a uma equação em y e x, com a hipótese de que a fórmula que está aqui e a derivada parcial em y são contínuas. Então se você me der um ponto inicial qualquer do plano, por exemplo, e elevado à quinta, você me dá um ponto do plano, um valor de x, um valor de y. Então, o que esse teorema afirma é que por esse ponto passa exatamente tem uma função aqui que satisfaz essa condição inicial de que no x0 ela vale y0, é uma função em que o y é função de x e ela é solução da equação diferencial. Se eu não dou a condição inicial, existe uma família de funções. E cada vez que eu dou uma condição inicial, tem uma única função. Se eu der uma outra condição inicial, um outro ponto, vai ter uma outra função cujo gráfico passa por aqui e que satisfaz a equação diferencial. Claro que se eu der um segundo ponto, que por acaso está no gráfico da primeira, tem uma única solução que passa por esse ponto, tem uma única solução que passa por esse ponto, e que em particular são a mesma. Mas estou dando pontos diferentes, ambos no mesmo gráfico. Isso pode acontecer, claro. A família das funções que são soluções, elas satisfazem as condições iniciais que forem dadas. Para cada condição inicial tem uma função. Esse é o teorema de existência e unicidade. Oi. Já vai ficar claro. Se eu não dou o ponto, você acha uma família de soluções. Se eu dou o ponto, você acha a função que passa por ali. Você garante que vai passar por aquele ponto. Nós vamos ter que calcular a constante para isso. 5 minutinhos que eu já respondo sua pergunta fazendo o exercício. A gente já sabe quem é a função cuja derivada é múltiplo da própria função. Nós discutimos isso, é um exemplo bem clássico, bem conhecido. Quem é a função cuja derivada é 3 vezes a própria função? São as funções do tipo y de x e elevado a 3x. São essas as funções que, quando derivamos, dá 3 vezes a própria função. Fala. Desde que o ponto x0, y0 esteja no domínio da função, onde a função é contínua com derivada parcial em y contínuo, fica garantido que tem uma função que é solução da equação e que naquele ponto vale aquele valor. Qualquer ponto do domínio da função. Mas essa não é uma única solução que tem essa propriedade de que a derivada dá 3 vezes ela. Na verdade, qualquer múltiplo dessa função também é assim.
Eu tenho uma família de soluções em que esse C pode ter qualquer valor real. Concordam? Quer dizer que a família de soluções desta equação diferencial são todas as funções múltiplas da exponencial de 3x. O que quer dizer isso? Todas as múltiplas da exponencial de 3x. Você pensa no gráfico de e elevado a 3x. O gráfico de e elevado a 3x é uma certa exponencial. Quando eu multiplico por constantes, eu vou tendo outras exponenciais. Todas elas são positivas, quando a constante é positiva. Se a constante é nula, eu tenho a função nula. Se a constante é negativa, eu tenho uma função negativa. Se eu troco de constante, eu tenho diferentes funções exponenciais. E o que eu tenho é uma família de todas as funções do tipo c elevado a 3x. Todas elas satisfazem a condição que se eu derivar, dá 3 vezes a função. Para qualquer valor de c. E você está percebendo que eles estão preenchendo o domínio, que é o plano? Agora, se eu te dou um ponto específico, eu disse assim, olha, eu quero aquela que passa pelo ponto 1 e elevado a quinta. Então eu faço x0 igual a 1 e y0 igual a e elevado a quinta. O que vai ocorrer é que eu vou descobrir qual é o valor de c que identifica, que individualiza a única solução que, além de estar nesta família de soluções, no ponto 1 vale e elevado a quinta. Quando eu fizer x igual a 1 e o y0 igual a e elevado a quinta, eu vou ter aqui e elevado a quinta igual a c vezes e elevado a 3 vezes 1, porque eu fiz x0 igual a 1, y0 igual a e elevado a quinta, coloquei aqui no y e elevado a quinta, no x eu coloquei 1, e eu descubro que c é igual a e ao quadrado. Pego e elevado à terceira, passo dividindo, e o c é igual a e ao quadrado. Então, quem é a única solução desta equação diferencial que satisfaz esta condição inicial? Agora eu sou capaz de escrever uma função única. A função única é y de x igual a e elevado ao quadrado vezes e elevado a 3x. Ou, se você quiser, e elevado a 3x mais 2. Por favor, vejam se, agora que eu terminei, está claro que é isso que afirma o teorema de existência e unicidade. Existe uma única função que, além de satisfazer a condição geral da equação diferencial, ela passa pelo ponto 1e elevado a 5. Digam, vocês estão olhando com uma cara de que tem alguma coisa ou errada ou que vocês não entenderam. Fale. Por que apareceu o C? Porque quando eu dou uma condição sobre a derivada, isso não individualiza a função. Tem muitas funções que satisfazem. Para qualquer C que eu coloque aqui, é verdade que se eu derivar, dá 3 vezes a função. Qualquer C. Faço a conta. Olha essa função aqui. 10 vezes e elevado a 3x. Quando você deriva, não é 3 vezes 10 e elevado a 3x? Então, quando você deriva, não é y' igual a 3 vezes y? Então, para qualquer valor de c, eu não tenho uma única função, eu tenho uma família de funções. Na verdade, esse exemplo eu não resolvi, né? Eu não fiz nenhum método para resolver, porque é um exemplo tão simples que eu imaginei que todos nós saibamos que a função que é múltiplo da derivada é exponencial. Que isso não precisa de método para resolver. Isso a gente já sabe. Certo? Está claro esse exemplo? Vou mostrar agora um exemplo em que isso falha. O que eu vou fazer em seguida? Mostrar que se isso aqui não for verdade, o teorema de existência e unicidade falha. Imagine agora a seguinte equação diferencial.
aquela que eu estava escrita aqui. Y' de x igual a 5, y elevado a 4/5. Isso também é uma equação diferencial, parecida com aquela. Ao invés de 3 tem 5. Ao invés de y tem y elevado a uma potência. Tá certo? Agora, a função f de xy é igual a 5, y elevado a 4/5. Calcula del f del y. Del f del y é 5 vezes 4/5, porque eu abaixo o expoente, y elevado a uma unidade a menos no expoente. 4/5 menos 1, que fica menos 1/5. Del f del y é igual a 4, expoente negativo fica 1 sobre y elevado a 1/5. Então, 4 sobre raiz quinta de y. Pergunto, essa função é contínua? Tem ponto de descontinuidade naquela função? Tem. Quais são os pontos de descontinuidade daquela função? Sempre que o y for 0. Para y igual a 0, a função não está definida. Quando o y tende a 0, isso tende para 0, isso tende para infinito. Então, esta função não é contínua em y igual a 0. Y igual a 0 é um eixo. Esta função não é contínua em y igual a 0. Y igual a 0 é o eixo x. Concordam que é o eixo x? Então, nesta reta horizontal, eu não tenho derivada parcial contínua em y. Consequência, eu não posso afirmar que vale teorema de existência e unicidade sobre esta reta. O que significa isso? Se eu der uma condição inicial, um x0, y0, fora dessa reta, eu tenho certeza que por aqui vai passar uma única função que é a solução da equação diferencial. Porque eu estou no domínio de continuidade da f e da del f e del y. E se eu der um ponto nesta reta? O teorema não afirma nada. Vou dar um ponto nessa reta e mostrar duas soluções que passam por esse ponto. Não tem unicidade. Eu tenho mais de uma solução que passa por aí. Então, num ponto desta reta, não vale o teorema de existência e unicidade. Não vale isso, de que tem as curvas são todas distintas. O que eu estou dizendo é o seguinte, deixa eu reformular então a frase. Esta função está definida no y igual a 0. A derivada parcial é contínua no y igual a 0? Não. Então, o y... x0 e y0 é um ponto onde a f está definida, mas não tem derivada parcial contínua. A derivada parcial não está definida, mas não é contínua, é isso que me importa. Eu olho para o conjunto dos pontos onde f e del y estão definidas e são contínuas. Aí vale a existência e unicidade. Nos demais pontos não vale. Se eu pegar o ponto x0 e y0 igual a 0, 0, eu vou escrever duas funções que passam por esse ponto e que são soluções da equação diferencial. A função nula e a função x elevado à quinta. Função nula e x elevado à quinta. Ambas passam por 0, 0. Claro, cada uma delas, quando eu fizer x igual a 0, o y é 0. y1 de 0 é 0, y2 de 0 é 0. Ambas satisfazem
a equação y' igual a 5 vezes y elevado a 4/5. Tome a função identicamente nula. A derivada é zero, ela é zero. Zero igual a zero. Tome a função x⁵. A derivada é 4 x². Coloca aqui x⁵. Não, a derivada é 5x². A derivada abaixa o 5, fica 5x². Coloca aqui x elevado à quinta. Fica 5, x elevado à quinta elevado a 4/5. Os expoentes se cancelam e fica x². Então fica 5y², 5x², e aqui 5x². Então, satisfaz também. Ou seja, eu tenho duas funções diferentes que passam pelo ponto 0, 0 e que são soluções da equação diferencial. Portanto, eu não tenho existência e unicidade. Eu mostrei um exemplo em que eu tenho existência, mas não unicidade. Eu tenho uma função x⁵ que passa aqui e eu tenho a função nula. Ambas se encontram nesse ponto, satisfazem a equação diferencial e tem mais de uma. Resumo. Tem um teorema de existência e unicidade para boas condições. O que quer dizer a unicidade? A existência quer dizer que eu resolvo a equação e tenho uma família de soluções. A unicidade é o que me permite achar uma certa constante que está lá na família de soluções e eu individualizo a função. Ponto. Se eu não tiver as boas hipóteses, o teorema não se aplica. Aí eu não afirmo nada. Então, essa é a primeira coisa para organizar a nossa vida. Nós vamos trabalhar com equações diferenciais, vamos começar com a de ordem 1, e eu tenho garantia disso aqui. Em boas condições, sempre tem solução única. Fora das boas condições, eu não afirmo nada. Individualizar a solução é achar a constante dentro da família de soluções.